Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos por aqui com mais uma edição do programa Me'av Leben. Nessa sequência falando sobre a Parashat HaShavua, e essa semana falando sobre Parashat de Noach, e falando sobre agora esse programa, a Parashat a quarta, a quinta e a sexta Aliyah. Vamos então fazer a benção da leitura da Torá, mas antes só explicando que esse é um programa Me'av Leben, um programa de pai para filho, feito especialmente para minha filha Gabriela Dodani, Gabriel Kalev e para Ariela Hesed. Não é um programa proselitista, mas é um programa feito especialmente para falar sobre a Parashat HaShavua, feito para a nossa família. Mas qualquer pessoa que queira se beneficiar desses vídeos, fique à vontade, vamos sentar junto, vamos estudar junto. Dessa maneira estaremos nos sentindo felizes por contribuir com a propagação aí da Torá, e que contribuindo para que a redação final chegue, para que o conhecimento do Eterno preencha toda a terra. E é sempre bom a gente estar falando sobre a Torá, como o próprio Pirkei Avot fala, estude a Torá, aproxime as pessoas da Torá, ame a paz, procure a paz, e é isso que a gente se propõe a fazer aqui, primeiramente aos nossos filhos, mas qualquer outra pessoa que tiver interesse, fique à vontade, ok? Bem, vamos fazer então a brachá da leitura da Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu kol hamim venata lanu et torato. Baruch atah Adonai notei a Torá. Amém, amém. E vem falando, Deus falou a Noa dizendo: deixa a arca, tu juntamente com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, toma contigo toda criatura de toda a carne, pássaros, gado e todo réptil que esteja sobre a terra, que eles fervilham sobre a terra, procriarão e se multiplicarão sobre ela. Noa então deixou a arca juntamente com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, todo animal, todo réptil e pássaro, todo que rasteja sobre a terra saiu da arca, né, com suas próprias espécies. Aí vem explicando mais que Noa construiu um montar para o Eterno, e ele tomou de todos os animais puros e de todos os pássaros puros, né, ou seja, kosher ou kasher, e ergueu oferecendo oferendas queimadas sobre o altar, e Deus aspirou o aroma agradável, e Deus disse para si: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois a inclinação do coração do homem é má desde os seus primeiros movimentos dentro do útero. Nunca mais abaterei todas as criaturas vivas como acabei de fazer, enquanto a terra durar, né? Ou seja, 6 estações, né, de semeadura e colheita, frio e calor, verão, e inverno, dia e noite, nunca mais cessarão. E aí vem falando que Deus abençoou a Noa e os seus filhos, e ele lhes disse: frutifiquem e multipliquem-se e encham a terra, né? Olha que interessante. Haverá um medo e um pavor de vocês instalados em todos os animais de toda a terra, de todos os pássaros do céu, tudo que rasteja sobre a terra, os peixes, né? E eu os coloquei em tuas mãos, tudo que se move e que vive lhe será por alimento, como a vegetação das plantas. Eu lhes dou tudo, mas, não obstante, vocês não podem comer a carne ou seu sangue enquanto ainda estiver vivo. Mas eu exigirei de seu sangue, suas próprias vidas. Eu exigirei de todo animal, ok, do homem que ele fala e do homem que como seu irmão, eu exigirei a vida deles. Aquele que derramar o seu sangue, ou seja, o sangue humano, matando uma pessoa, e com testemunhas deverá ter seu próprio sangue derramado pelo homem, pois a imagem de Deus, o Criador, fez um homem. Agora eu ordeno a vocês: frutifiquem e multipliquem, povoem toda a terra, tornem-se numerosos. Aí aqui vem alguns ensinamentos, algumas perguntas. Por que Hashem, Deus, teve que dizer a Noa para que ele saísse da arca? Tá? O Midrash vem explicando o seguinte: visto que somente
o Noa entrou na arca porque Deus assim tinha mandado, então ele esperou para sair somente quando Deus o mandara sair, né? Não tivesse ordenado ele sair. O Tiferet Yonatan fala sobre o seguinte: Noa não quis deixar a arca, uma vez que o mundo estava em condições desoladoras, né? E poluída com os restos, então desintegrados da vida humana e animal. E além disso, como todas as construções daquela época haviam sido destruídas, então Noa preferiu ficar na arca vivendo em vez de uma tenda. E Deus disse para Noa que ele deixasse a arca, visto que ele estava zangado com ele por não ter rezado, né, pela salvação daquela geração. Na realidade, existem essas explicações, porque Deus mandou, primeiro, que assim como Noa entrou a ordem do Eterno, ele só iria sair segundo a ordem. Segundo, entendeu? Noa, na realidade, achou preferível ficar na arca, porque é melhor morar dentro da arca do que numa tenda. Mas existe um outro ensinamento profundo que diz sobre o seguinte: uma pessoa pode sentir vontade de se fechar, né, em uma arca própria sua, de espiritualidade, de introspecção, eu, minha família, somente nós aqui. Porém, a Torá, ela nos dá um outro ensinamento, né, que todo judeu ele deve sair da arca, tá, e cuidar do mundo ao seu redor. Então a Torá ela nos encoraja a não ficar isolados, somente eu, minha família, minha casa, meu grupo, minha comunidade, mas ir para fora, sair de dentro da sinagoga, sair de dentro da sua zona de conforto e habitar o mundo, fazer de cada local onde você esteja uma morada para Deus. Foi por isso que Abraão, nosso pai, ele é considerado o patriarca, o pai da fé, porque era essa a missão dele, era isso que ele fez. Ele saía propagando pelo mundo, levando o perfume das suas boas ações e proclamando o monoteísmo, a unidade, de que existe apenas um único Deus superior, supremo. Ok? Então, praticamente, essa é a diferença de Abraham Avinu, então deveria sair. Outro ensinamento, o Midrash explica sobre o seguinte: por que Noah não quis sair também e ele teve que receber uma ordem divina para que ele saísse? É que fala que dentro da arca existia uma atmosfera tão boa, tão maravilhosa, que era uma atmosfera, era um clima da era de Mashiach, o clima da redenção final. Porque imagina só, você está dentro de uma arca onde todos os animais que são selvagens, eles viviam em uma harmonia, porque eles não se atacavam, existia um milagre ali onde eles viveram em completa harmonia, então existia um clima de perfeição, de paraíso. Noah não queria deixar isso, ele sabia se ele saísse da arca, né, os animais voltariam a caçar, viveriam a vida, né, segundo a inclinação animalesca deles, eles iriam voltar a viver. Então havia um clima de redenção final, né, o cordeiro e o lobo viviam juntos ali, etc. Então Noah não quis sair, deixar de usufruir de toda essa perfeição que existia dentro da arca, tá? Outros ensinamentos falam também que porque ele não quis sair, diz que ele ficou triste porque ele achava que Deus estava chateado com ele por ele não ter intercedido e rezado pela geração. Outros ensinamentos depois vão falar mais aqui na frente, que o Eterno disse para ele que eles deveriam sair, multiplicar. Por que Deus teve que ordenar para que eles se multiplicassem? Porque Noah sentiu um certo receio de novamente ter filhos, de procriar, porque ele achou que a maldade poderia voltar realmente ao mundo e ele ficou com medo de procriar, né, para que não acontecesse exatamente o que aconteceu antes do dilúvio. Então por isso que Deus teve que ordenar para ele que ele deveria se multiplicar, ele deveria realmente fazer. Aí você nota justamente que na Torá que o Eterno fala isso: vá lá e multiplique-se, faça, né? Multiplique-se, tenha filhos, ok? E aqui existe uma mensagem muito boa, muito maravilhosa, porque mesmo a gente sabendo, mesmo o Eterno colocando aqui pra gente que a maldade do homem, ela vem desde, né, ele fala que desde o útero, né,
se eu não me engano. Ele fala aqui no versículo 21, né, que Deus aspirou então agradável cheiro, né, do sacrifício, e disse Deus para si: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois a inclinação do coração do homem é má, desde os seus primeiros, entre parênteses, movimentos, entre parênteses, dentro do útero, né? Então aqui existe um ensinamento. Os nossos sábios dizem que o homem nasce bom, o homem não nasce pecador, como a religião cristã diz, que você já nasce um pecador. Não, o homem ele nasce perfeito, nasce bom. A gente é que escolhe se tornar ou não com as influências ao nosso redor, mas a criança nasce sem maldade. Mas aqui a Torá diz que dentro do ventre dele existe, depende de cada pessoa, mas existe uma inclinação se você vai controlar ou não. E por isso que Noa tinha medo de sair para procriar e ele teve que receber uma ordem diretamente de Deus, ok? Mas vamos lá continuar. Existe uma outra explicação aqui, então deu para entender, só para a gente finalizar, por que o Eterno, mesmo sabendo que a humanidade lá na frente, na Torre de Babel, ou de Babel, o povo iria se corromper novamente, iria se voltar contra ele, então por que o Eterno ordenou que se multiplicasse? Porque toda vez que uma criança nasce, toda vez que a gente traz uma criança à Terra, é um ato de fé. É um recado de Deus dizendo para a humanidade: eu acredito em vocês ainda, eu sei que vocês podem ser diferentes e melhores. Então, mesmo o Eterno sabendo de tudo, ele ordenou para que o homem fizesse. Noa teve medo, mas esse é o processo. O processo é que a gente possa trazer vida ao mundo e que a gente possa fazer da nossa vida, buscar essa evolução, ok? E espiritualmente falando, e subjugar a má inclinação, ok? Nós devemos subjugar essa má inclinação para fazer da terra uma morada para Hashem, ok? Bem, e aí continuando aqui, a gente tem sobre a questão da quinta aliá, que o Eterno então, portanto, estabelece uma aliança com a humanidade. A gente vê aqui, então, portanto, que ele falou que era para frutificar, e aqui o Eterno fala que Hashem viu que Noa receava, então, portanto, a procriar, etc., a ter filhos, e ele falou que deveria ter. Aqui existe o seguinte, que fala sobre nunca deixará de ter sol, lua, as estações, mostra justamente o que a gente falou nas outras aliot, no outro programa, que a lua e as estrelas, realmente o sol não apareceram durante o período do dilúvio. Então, como eles não apareceram, aqui houve um decreto divino de que eles não deixariam de existir, que eles continuariam existindo, ok? Voltando então aqui a quinta aliá, que vai do capítulo 9, do 8 em diante, ele fala então que toda criatura viva que está com vocês, o pássaro, tal, etc., eu farei a minha aliança com vocês e com com todos os seres vivos, com a humanidade, com todos os seres vivos, ok? Que não será mais banida pelas águas do dilúvio, nunca mais haverá um dilúvio para destruir então toda a terra. E Deus disse: este é um sinal, tá, de confirmação da aliança que eu estou estabelecendo entre mim e vocês e toda criatura viva que está com vocês. Para todas as gerações eu colocarei o meu arco-íris nas nuvens, e ele será como um sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu considerar trazer nuvens e escuridão de destruição sobre a terra, o arco-íris então será visto entre as nuvens. Eu então recordarei a aliança que existe entre mim e vocês e toda criatura viva, né? E em toda a carne, e não se converterão novamente nas águas em dilúvio para destruir toda a carne. O arco-íris estará nas nuvens, e eu verei para recordar, e a terra, a eterna, aliança entre o atributo de justiça de Hashem em toda a alma viva, em toda a carne, que está sobre a terra, mostrando a ele um arco-íris, e Deus disse a Noa: este é o sinal da aliança que fiz entre mim e toda a carne na terra. Até aqui a quinta aliá. É interessante a gente ver o seguinte, que quando Deus mostra o arco-íris, Rashi fala sobre o seguinte: quando surge em sua mente trazer escuridão e destruição no mundo,
O Berraye fala que o arco-íris não aparece em todos os dias nublados ou chuvosos, mas só quando a geração merece destruição, para indicar que Deus está guardando a sua promessa. Aqui existe um ensinamento muito interessante, que quando as pessoas verem o arco-íris, acham bonito, até eu mesmo já tive essa sensação, como é bonito, olha o arco-íris, olha ali, se lembra da história de Noah, do dilúvio, etc. Mas na realidade, apesar de a gente saber que o arco-íris é um fenômeno natural, os nossos sábios dizem que Deus se utiliza de fenômenos naturais para se revelar, para falar com a gente e dar recado. Então, a verdadeira mensagem que nós devemos ter quando nós vemos um arco-íris não é simplesmente se maravilhar pelo arco-íris, mas é temer. Porque toda vez, segundo os nossos sábios, segundo o Rashi, segundo Berraye, toda vez que um arco-íris aparece, significa que veio a mente do Eterno novamente destruir a terra. Então não é um bom sinal. É um sinal de temor que nós devemos ter. Não é um sinal somente de esperança. É um sinal de esperança, mas além, mais do que o sinal de esperança, é um sinal de temor que nós devemos ter. E aqui existe uma discussão entre os nossos sábios que vem dizer, mas espera aí, então toda vez que aparecer um arco-íris na terra, significa que Deus quer destruir a terra? Quer destruir aquela localidade? E aí outros sábios vão dizer, o próprio Rashi vai dizer que quando você ver um arco-íris aparecendo, não significa que é exatamente no teu bairro, na tua cidade, na tua localidade, mas em algum lugar do mundo Deus pensou em banir a humanidade. Toda vez que aparece. Mas é um ato natural. Toda vez que aparece o arco-íris, então Deus quer banir? É um ato natural, mas é um recado dizendo que em algum lugar do planeta existe uma geração, existe pessoas que deveriam ser exterminadas. Mas por causa dessa aliança, por causa da bondade do Eterno, Ele não permite com que isso aconteça. Então toda vez que nós olharmos para as nuvens, depois de uma chuva, e observarmos o arco-íris, não é somente um sinal de alegria, da beleza, mas é um momento de temor, de reflexão, porque naquele momento a gente tem que reconhecer que a terra merecia ser destruída pela maldade do homem, e mais do que nunca hoje nós vivemos em 2016 coisas absurdas que acontecem nas manifestações políticas, ideológicas, né? E a gente vê como algumas pessoas se rebaixam ao nível animalesco, irracional, fazendo as suas manifestações, desde depredar, destruir coisas, até ficarem em praça pública, pegarem crucifixo, pegarem instrumentos religiosos, seja judaicos ou não, e fazerem atos obscenos, destruindo o próprio corpo, entendeu? Modificando o próprio corpo, sabe? A gente vê que não é muito diferente do que acontecia há mais de 5.000 anos atrás, há mais de 6.000 anos atrás, ok? Então fica esse alerta pra gente, toda vez que a gente vê um arco-íris, não é só um momento de alegria, de beleza natural, mas é um momento de reflexão e de tristeza por saber que a terra deveria ser destruída. Os nossos sábios vão dizer que existiu algumas gerações onde o arco-íris não apareceu. E essas gerações onde o arco-íris não apareceu em momento algum, foi uma geração onde verdadeiros tzadikim, os justos, existiram, e a terra, naquele momento, aquela geração, não houve necessidade, nunca passou no coração do Eterno em destruir a terra, por amor e pelos méritos dessa geração que teve justos vivendo entre eles. E se eu não me engano foi apenas 3 gerações, foi Noah e mais outros 2 líderes judaicos que existiram aí, não me recordo o nome agora, mas vocês podem estudar e podem procurar isso no Mashkutnik e nos Midrashim que existem. E aqui continua então com a sexta aliá, que a gente está quase já encerrando. A sexta aliá fala que os filhos de Noah, então que saíram da arca, eram Shem, Ham e Yefet, foi o pai, e fala que Ham foi o pai de Canaã. Então prestem bem atenção, são 2 pessoas distintas. Ham é uma pessoa, Canaã é outra pessoa. E esses 3 eram os filhos de Noah, e deles o mundo inteiro foi povoado. E fala que Noah
era o mestre do solo e, portanto, ele degradou-se a si mesmo ao plantar uma videira. Antes de mais nada, ele bebeu então do vinho, embriagou-se e acabou se despindo, ficando nu na sua tenda. E Canaã disse ao seu pai que tinha corrido, que era Ham, ok? E o pai de Canaã olhou para a nudez do seu pai e o atacou, e ele contou publicamente o incidente a seus irmãos. Shem e Efed tomaram um manto e colocaram sobre os seus ombros, e andando para trás, eles então cobriram a nudez do seu pai. Mesmo quando se viraram para poder cobri-lo, eles viraram suas faces e não viram o seu pai nu, a nudez do pai. Noah, despertando do seu sono induzido pelo vinho, e percebendo que o seu filho mais novo lhe havia feito, ele disse: amaldiçoado é Canaã, que era o neto dele, ok? E será um escravo entre os escravos de seus irmãos. Então ele disse: abençoado seja o Deus de Shem, e Canaã seja subjugado, seja seu escravo. Permita Deus expandir Yefet, mas possa ele também morar nas tendas de Shem, e que Canaã seja seu escravo mesmo depois de Shem ser exilado. Noah viveu 350 anos depois do dilúvio. Noah viveu um total de 950 anos e ele morreu. E aí daqui, depois eu vou falar sobre os descendentes de Noah. Deixa eu só contar um pouco sobre isso daqui. Fala sobre o seguinte, que existe um Midrash que fala que Noah, a primeira coisa que ele fez depois que ele saiu na arca foi plantar então essa vinha, e ele acabou se embriagando. Diz o Midrash que acabou se tornando um ditado popular, uma história popular. Diz o Midrash que quando Noah plantou a vinha, veio o Hassatan, veio o anjo Hassatan, e ele acabou matando um cordeiro e regando a vinha com o sangue do cordeiro. Depois ele foi lá, matou um leão e regou a vinha com o sangue do leão. Depois ele veio, matou um macaco e regou a vinha com o sangue do macaco. E por último, ele matou um porco e regou a vinha com o sangue do porco. E aí todas essas midot, essas características do sangue desses animais não kasher, passaram então para o Noah, com exceção do cordeiro, que é kasher. Diz então, contra o Midrash, que também virou a história popular, que diz que quando o homem bebe, a primeira fase da bebida, ele se torna como um cordeiro, manso como um cordeiro. Ele bebe, fica tranquilo, está tudo bem, é mansinho. O segundo nível é quando ele bebe, ele se torna um leão, ele se torna um machão, ele bate no peito, ninguém manda em mim, eu quero ver quem é mais forte do que eu, ele se torna um mandão, um fortão. O terceiro nível, ele se torna um macaco, a midot do macaco passa para ele, que ele começa a fazer gracinha, pular, fazer piada, pular em cima da mesa, etc. E a quarta fase é quando a midot do porco entra nele, que ele bebe tanto que ele acaba urinando, defecando ali mesmo e acaba vomitando e depois caindo que nem um porco. Então essas midotes que passaram para a vinha, que aí existem as fases, né, de quem se torna embriagado. E aí fala que por isso, no final da conta, ele estava deitado, nu, já sem saber nada. Mas diz sobre o seguinte, que Canaã era na realidade neto dele. O Canaã, diz o Midrash, Canaã, que era o neto, filho de Ham, foi lá e viu o avô naquele estado, saiu correndo e foi fazer fofoca. Foi fofocar para o pai, para o Ham. Ham veio e olhou o pai, e diz um outro Midrash que o Ham, ele olhando o pai, ele acabou abusando do pai. E além depois dele abusar do pai, é uma história triste, eu acho muito chocante isso, mas ele acabou abusando do próprio pai. Depois que ele fez isso, ele correu e ainda foi delatar isso aos seus irmãos, fazendo graça, olha que papai está lá, etc. E aí fala que os dois, então o Shem e o Yefet, eles viraram de costas, eles foram lá e cobriram a nudez do pai. Mas é interessante aqui que os nossos sábios falam sobre o seguinte, que quando uma pessoa vê a outra executando uma ação própria, né, existe duas formas. Ou a pessoa vai dizer, isso não tem nada a ver comigo, o problema é dele, ele se vire para lá, e a outra pessoa que vai tentar ajudar, vai tentar mudar essa situação. Ham teve essa então primeira
reação, ele olhou o pai, a nudez do pai, ok? E a nudez do seu pai, ou seja, ele se deteve na impropriedade da situação, ok? Ele não ligou, ele desprezou o pai. E o Shem e Yefet não, eles tentaram, na realidade, se sentir incomodados com aquilo e eles não se enfastiaram com o que havia acontecido. Então aqui traz o ensinamento que eles simplesmente começaram a atuar para corrigir a situação. O que leva as pessoas a reagir de modos tão distintos? Vem a pergunta. Então Baal Shem Tov, ele explica o seguinte, ele nos ensina que uma pessoa que é impura, ele vê e se sente incomodada com a impureza dos outros. Aquela pessoa que é impura, segundo Baal Shem Tov, vê e se sente incomodado com a impureza das pessoas. Mas aquelas pessoas que são puras de verdade, elas veem essas outras pessoas cometendo problemas ou erros e somente elas se preocupam com esse companheiro, o que ele precisa de ajuda para melhorar. Deu para entender? Uma pessoa impura vai sempre olhar e se incomodar com aquilo, porque ela é impura. As pessoas puras, elas vão olhar de forma positiva. Elas vão olhar e ver o que eu preciso fazer para mudar essa pessoa, para melhorar ela, para ajudar a melhorá-la. Ok? Então é muito interessante isso daqui. E por causa disso, então Canaã e Ham são amaldiçoados, principalmente Canaã, porque Canaã foi quem derrotou, né? Ele poderia ter ficado calado, não poderia ter falado nada, mas ele foi fazer isso. Outro ensinamento que a Hassidut nos traz é o seguinte: Noah não sabia e ele teve medo, então, portanto, de povoar a terra, ok? Por isso ele acabou, diz aqui que chamando que ele seria... achou que se ele procriasse o mundo seria destruído novamente, então Deus teve de ordená-lo novamente a frutificar, como já falei. E o motivo principal pelo qual a geração de Noa não se arrependeu, né, foi porque antes do dilúvio o mundo era espiritualmente acessível. Eu já expliquei isso para vocês. E ele vem falando, por que eu estou voltando nesse assunto? Porque ele fala o seguinte, que a carne é uma comida extremamente grosseira, a carne, que pode levar as pessoas a uma materialidade excessiva, porque ela traz as midotes dela, principalmente olhando no Mekashé. Por isso ela só foi permitida na geração espiritualmente refinada, né, depois do dilúvio. Então Deus só permitiu comer carne agora, dessa vez, porque as pessoas estavam mais refinadas e de forma cacherizada, né? Antes do dilúvio as pessoas tinham um tempo de vida extremamente longo, porque o mundo era sustentado pela bondade, pela Ogmilut Hassadim de Deus, e que era conhecida desproporcionalmente aos méritos das pessoas. Independente se ela tem mérito ou não, ela vivia bastante tempo. O que aconteceu foi diferente agora. Deus estabelece uma data de 120 anos que o homem deveria viver. Antes do dilúvio a materialidade era mais grosseira, ok? Então, assim, vem explicando que assim o arco-íris, voltando ao caso do arco-íris, não era somente um sinal da promessa de Deus de não destruir o mundo, mas também uma consequência física do refinamento do mundo que assegurou a sua existência permanente. E aí, por último, no capítulo 10, já finalizando então a sexta Ariá, vem falando que sobre os descendentes de Noa. Esses são os descendentes de Noa, Shem, Ham e Yefet. Os filhos deles foram nascendo, vem falando sobre os descendentes de Yefet, os descendentes de Ham, os descendentes de Shem, né? Enfim, e termina falando que essas foram as famílias dos filhos de Noa, de acordo com as suas gerações e de suas nações deles. As nações se dispersaram sobre toda a terra. A gente volta no próximo programa, mas antes vamos terminar com a brachá da leitura da Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayom lana betochenu Baruch atah Adonai noten haTorá. E a gente volta no próximo programa falando sobre a sétima Aliá e o Maftir, ok? Shalom Aleichem, Leitraot.